o Dr. Gilson ele comprou completamente o projeto do satélite do Oeste. Aliás, quero fazer aqui uma homenagem a ele, porque ele foi o grande defensor do projeto o tempo todo. Se não tivesse tido o amparo dele, a gente talvez não tivesse conseguido avançar e chegar a bom termo. Então, fique registrado isso daí, que realmente ele foi crucial para que esse projeto tivesse sucesso. Deixa eu tirar aqui, já me liguei os telefones. Voltando, então, entramos para a Embratel, e isso foi no ano de 1976. Né? E aí fizemos a licitação internacional para comprar o satélite e as estações terrenas. Na primeira licitação internacional, quem venceu a parte do satélite foi a Hughes, que era o fabricante mais conhecido naquele momento no âmbito internacional, e as estações terrenas tinha sido escolhido a ANEC. Ocorre que, logo em 1976, no início de 77, o Brasil teve uma crise econômica por causa lá do México, né? E o ministro da Fazenda, na época, era o Mário Henrique Simonsen, e teve que cortar uma porção de coisas, e o satélite acabou sendo cortado, o projeto do satélite. Apesar de ele ter 100% de financiamento, não significar nenhum desembolso adicional em dólares do governo brasileiro ou da Embratel. Mas, política é política, aquilo foi cortado. Aí ficou um dilema. O que acontecia com o nosso grupo? Se o nosso grupo seria dissolvido ou se seria mantido? Aí, na época, eu falei com o Dr. Gilson, né, para ele me dar autorização, e eu fui a Brasília falar com o ministro Conte. E expliquei para ele a situação e pedi para ele apoiar a manutenção do grupo, porque o conhecimento que a gente tinha adquirido, se não fosse mantido, seria perdido, e sabe-se lá quantos anos mais seriam necessários para juntar de novo na equipe e conseguir levar as coisas para frente. Ele apoiou a ideia e veio essa ordem para a Embratel, e a gente foi mantido. O presidente da Embratel nessa época era o Haroldo Corrêa de Matos, que depois foi o ministro depois do Conte, né? E aí, o que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos que ter algum trabalho para fazer, né? Na época, o Brasil, para uso doméstico, para televisão, só tinha 3 estações que tinham sido colocadas em Cuiabá, Manaus e Boa Vista. Eram estações de 10 metros de diâmetro apenas, e elas depois tinham sido, algumas delas, adaptadas para telefonia, e elas ficavam sob a responsabilidade do pessoal da área internacional da Embratel, que olhava aquilo com não muito carinho, não muita atenção. Então, as estações frequentemente paravam, saíam do ar, tinham um problema de interrupção. E aí a ideia foi, então, a gente assumir essa responsabilidade. Assumimos e, felizmente, conseguimos recuperar as estações de maneira que elas passaram a funcionar sem interrupção. Aí a ideia era como estender, já que nós não íamos ter o nosso próprio satélite, como estender a comunicação por satélite para o interior do Brasil. Então, a ideia foi alugar os transponders da Intelsat. Aí começamos alugando o satélite da Intelsat que cobriu o Brasil, era o Intelsat da série Intelsat 4, né? E ele tinha os transponders chamados hemisféricos e global. O hemisférico ele tinha uma concentração de energia
maior sobre o Brasil, que permitia usar antenas menores. Aí, a partir daí, nós compramos os equipamentos e passamos a fazer nós mesmos a integração desses equipamentos. Foi uma coisa muito interessante. Como é que funcionava antes? Antes, você queria ter uma estação terrena, você fazia uma licitação, vinham as várias empresas, NEC, TT e várias outras, né? A Scientific Atlanta. Então, eles te ofereciam um pacote completo. E esse pacote completo, eles compravam equipamentos de vários fabricantes, e alguns eram produzidos por eles mesmos, e eles integravam isso. E o custo de integração correspondia a algo como 60% do preço total da estação. Uma coisa que nós olhamos para aqui e falamos, nós somos capazes de fazer isso. Nós saímos comprando os equipamentos separadamente dos vários fabricantes e fizemos a integração. Isso deu um barateamento fantástico no custo das estações. Nós ficamos sendo uma espécie de mini-indústria dentro da própria Embratel, ali na garagem da Embratel, ali na Alexandre Mackenzie. A gente comprava um container, adaptava o container e botava o equipamento ali e depois despachava para o destino final, né? E aí foram sendo colocadas estações em vários lugares. A primeira foi em Cruzeiro do Sul, depois se seguiram outras. Cruzeiro do Sul, no Acre. E era uma alegria para o pessoal. O pessoal, quando chegava lá, a primeira coisa que eles perguntavam é quando é que iam ver televisão. Era o grande desejo deles. Só tiveram 2 cidades que o pessoal queria primeiro ver a telefonia, não a televisão. Foram Sinop e Alta Floresta, no Mato Grosso. Mato Grosso ainda era um único estado na época. Mas Sinop hoje virou até um município, né? Alta Floresta, eu acredito também. E cresceram muito. Então, nós fomos colocando, chegamos a ter algo como 17 estações colocadas e sempre alugando mais transponders do Intelsat. Esse satélite ele tinha 6 transponders hemisféricos. Nós tomamos todos eles para o Brasil e mais um global. Então, nós tínhamos 7 transponders. E aí começou a ter uma certa dificuldade com o pessoal da área internacional da Embratel. Por quê? Porque, à medida que o Brasil consumia mais capacidade da Intelsat, a cota do Brasil aumentava. Então, a gente saiu daqueles 1,5% iniciais e fomos para 4,5%. Isso significava que o Brasil participava com 4,5% dos investimentos e 4,5% dos resultados e teria direito a ter algo como 4,5% das vendas para a Intelsat, da indústria brasileira. Só que nós não tínhamos indústria. Então, na época, eu cheguei a comentar com a diretoria lá que nós estávamos pagando para financiar a indústria europeia, americana e japonesa. Era melhor a gente vender a nossa participação na Intelsat e usar esse dinheiro dentro do Brasil. Mas a minha sugestão não foi acolhida. E o pessoal da área internacional era muito paparicado nas reuniões da Intelsat, porque com 4,5% dos votos, algumas decisões eles eram o voto que decidia, né? Isso teve lá muita discussão por conta disso, mas o Dr. Gilson, como presidente da Embratel, sempre apoiou que a gente prosseguisse com o projeto. Em 1979, foi até pouco antes do 7 de setembro de 1979, já o ministro já era o Haroldo Corrêa de Matos,
ele nos convocou para voltarmos a falar sobre os satélites. E aí fizemos uma apresentação para ele e fomos autorizados, então, a tocar de novo o projeto. Foi feito, na ocasião, então, o governo queria que o satélite fosse lançado até o fim do governo do presidente Figueiredo. E eu, na ocasião, falei para o Dr. Gilson que se nós conseguíssemos assinar o contrato até o dia 30 de junho de 1982, nós teríamos os 30 meses que eram previstos para o lançamento do satélite, dentro ainda do prazo, porque o governo Figueiredo ia até o dia 15 de março de 85. Aí partimos, então, para a licitação e também para a contratação do foguete. Na licitação, vieram duas propostas principais. Uma patrocinada pela Ford Aerospace, junto com a Aeroespacial, e a outra com a SPAR, junto com a Hughes. A SPAR era uma empresa do Canadá, e ela tinha participado da construção do satélite canadense ONIC, B e C, né? Acho que era o B na época. E o nosso satélite teria muita semelhança, a proposta que a SPAR fez, o nosso satélite teria muita semelhança com o satélite já construído e lançado. O problema que a gente via na proposta da Ford Aerospace era que era um satélite muito arrojado e com muitas peças tendo que ser desenvolvidas para uso pela primeira vez. E no campo do satélite existe uma expressão que é fundamental. É você ter o que eles chamam de flight proven, provado no espaço. Se você usa uma peça que já foi lançada no satélite e funcionou bem, aquilo te dá uma confiança muito grande que você pode usar aquilo de novo. Mas no caso do satélite proposto pela Ford junto com a Aeroespacial, muitas coisas tinham que ser desenvolvidas. As TWTs que eles não tinham nas frequências que a gente precisava, os motores do satélite, muita coisa. Então, e ele era previsto de ser um derivativo de um satélite que eles já tinham sido contratados, que era o Arabsat, que estava previsto de ser lançado um ano antes do nosso. O nosso estava previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 85, e o Arabsat era para ser lançado em 84. Aí teve uma negociação muito intensa, muito jogo político por trás. O Brasil, para vocês se lembrarem, naquela época vivia falido, né, na década de 80. Então, o ministro da Economia, o embaixador, que antes tinha sido embaixador, depois ministro da Fazenda, Delfim Neto, para conseguir aqueles financiamentos lá da França, né? Vocês se lembrarem, sempre quando o Brasil começava o ano, o primeiro a dar financiamento para o Brasil era a França, né? Estava lá $1 bilhão, $2 bilhões, sei lá. E isso tinha aqui como contrapartida alguns projetos no Brasil serem canalizados para a indústria francesa. Com isso, por exemplo, a usina de Tucuruí, né? Foram os geradores lá da França. E no caso do satélite, o satélite era um dos que estava meio prometidos para irem para a indústria francesa. Só que com essas dificuldades aí, teve muita pressão para ser escolhido o projeto da Ford Aerospace com a Aeroespacial. E tivemos uma reunião memorável
no antigo Ministério das Comunicações, naquela sala do hotel, que tem uma mesa assim enorme, sei lá, dá para mais de 30 pessoas, onde tinha gente de vários ministérios e da Embratel e tudo mais. E ficamos numa discussão filosófica ali, eu com o ministro Botafogo, que representava o Ministério do Planejamento, procurando entender os riscos, né? E eu procurei mostrar que a proposta da SPAR era a menos arriscada. Satélite sempre tem risco pela sua própria natureza, mas quanto menos risco, quanto mais ele for cópia de um outro satélite que já foi lançado e está funcionando sem nenhuma dificuldade no espaço, é uma garantia de que você não deveria ter problema no futuro. No final, houve a decisão apoiando a contratação do satélite da SPAR. E foi uma sábia decisão, porque o que aconteceu? O satélite Arabsat, que deveria ter sido lançado um ano antes do nosso, acabou sendo o nosso copassageiro. Ou seja, ele foi lançado junto com o nosso no dia 8 de fevereiro de 1985. Ou seja, ele atrasou. Ou seja, o nosso copassageiro atrasou. E isso, se tivéssemos escolhido o satélite da Aeroespacial, certamente o projeto brasileiro teria sido atrasado também. E o pior é que, pouco tempo depois, esse satélite em órbita falhou. Entende? O satélite Arabsat apresentou defeito, que foi uma coisa ruim, mas, felizmente, a gente optou pelo satélite da SPAR, junto com a Hughes, e ele foi lançado, como eu disse, no dia 8 de fevereiro de 1985, e teve um lançamento quase que perfeito. E aí a vida útil dele, que era projetada para ser de 8 anos, se estendeu para mais de 10 anos, porque houve uma economia muito grande do combustível que não precisou ser gasto. Mas, voltando aqui, nós, com o lançamento do satélite, começamos a fazer a transição das antigas antenas, das antenas que estavam apontando para a Intelsat para o Brasilsat. E tínhamos que fazer isso num prazo muito curto, porque as regras da Intelsat para você cancelar o aluguel de um transponder era você notificar no trimestre anterior ao trimestre que você fosse cancelar. Então, como a gente queria cancelar até meados de 1985, até 30 de junho de 85, nós tínhamos que notificar até 30 de março. E aí, senão, corria de novo o risco, e cada semestre daquele era, se eu me lembro bem, era algo como $600 mil, cada trimestre, $600 mil de aluguel. E aí foi uma correria muito grande em todas as localidades, foi colocada uma segunda antena, apontando para o Brasilsat para fazer a transição, e conseguimos completar um suar do gongo. E isso deu uma economia. É verdade a historinha da fita de Nosso Senhor do Bonfim no satélite, Benjamin? Eu vou chegar lá daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Tá bom. Então, a gente conseguiu fazer essa transição, e, a partir dali, as coisas começaram a se desenvolver. Uma passagem que eu não comentei sobre televisão, quando nós estávamos usando a Intelsat, eu recebi na Embratel a visita de um colega meu de turma, lá do ITA, o Miguel Cipolla. Ele era o diretor técnico da TV Bandeirantes, TV e Rádio Bandeirantes. E eles tinham um projeto
de levar a televisão para o interior do estado de São Paulo. E, naquela época, a ideia era fazer o HF ou micro-ondas para aquilo. Ele, como sabia que eu estava envolvido com o satélite, veio conversar comigo. E aí eu vi ali uma oportunidade maravilhosa de a gente consagrar o uso do satélite para o Brasil. Porque, naquela época, já dentro dos Estados Unidos, as televisões, né, a distribuição de TV via satélite era uma coisa muito difundida. Você pegava um mapa dos Estados Unidos com uma localização, aquilo parecia um borrão de tanto pontinho que tinha ali. As famosas TVRO, TV Receive Only. Aí eu falei para ele, olha, deixa a gente fazer um estudo aqui e vamos te apresentar. E isso evoluiu. O Dr. Gilson, na época, era era o vice-presidente ainda, em Barradas, né, que era o nosso diretor. Nós fomos até a TV Bandeirantes e negociamos com ele, e eles contrataram o serviço para difusão. O que aconteceu também ali de importante? Nós conseguimos fazer com que a TV Bandeirante, e pouco depois a Globo, fossem as donas das estações terrenas. Até então, todas as estações terrenas eram responsabilidade da Embratel. A Embratel tinha que comprar, instalar e manter. E eu visualizei que aquilo era impossível com a explosão que recepção de TV teria no Brasil. A Embratel não daria conta, não teria recursos materiais nem humanos para tocar aquilo. Cada um tinha que comprar e isso liberar a indústria para produzir e vender e criar um novo mercado. Foi interessante porque isso foi aprovado, os contratos foram assinados e pouco tempo depois o SNI veio questionar a Embratel por que essas antenas não eram propriedade da Embratel. Mas aí o fato já estava consumado e não houve alteração da regra. Então, isso daí fez com que as famosas parabólicas disparassem, ou seja, várias indústrias apareceram, muita gente começou a fornecer, e então introduzimos no Brasil TV em tempo real, ou seja, não precisou mais fazer aquele transporte das fitas de um lado para o outro. A televisão era em tempo real, sendo transmitido diretamente dos estúdios lá da Globo e da TV Bandeirantes. Inclusive, também fizemos com que a antena da TV Bandeirantes fosse instalada no estacionamento da TV Bandeirantes no Morumbi, coisa que até então não era prática. A prática no interior era você colocar ela afastada e ligar por uma micro-ondas. Não, vamos tentar colocar lá. E deu certo. Eu acho que até hoje tem a antena lá no Morumbi. Isso fez com que o uso do satélite criasse, fosse uma coisa reconhecida como necessária para o país, e isso alimentava, então, a necessidade da gente ter o nosso próprio satélite doméstico, que acabou sendo contratado e lançado, né? A outra coisa que aconteceu com dificuldade no satélite foi a resistência para comercializar o satélite. Eu procurava chamar a atenção de que os satélites têm uma coisa que era chamada vida útil. E vida útil, no caso do satélite, é uma coisa concreta, porque quando acaba o combustível, ele fica realmente perdido. E não é a vida útil como o pessoal estava acostumado a ver do ponto de vista de contabilidade, né, de depreciação, né? Você pode depreciar em X anos, mas o bem continua ativo e funcionando, né? Então, temos N exemplos aí. E a área comercial da Embratel era muito lenta, muito de poucos resultados para aquilo lá. E existia resistência
filosófica de permitir o aluguel do transponder. Então, quando finalmente algumas coisas eram autorizadas a serem feitas pela iniciativa privada, começaram a criar um conceito de ganho tecnológico, onde, se por acaso o usuário da capacidade do satélite usasse uma tecnologia que desse mais rendimento no número de canais, seja de televisão, seja de telefonia, ele teria que pagar mais, apesar de ele estar usando a mesma capacidade. E isso era muito ruim para o mercado, entende? Porque estimulava o pessoal a usar tecnologias menos eficientes, para pagar menos. Então, o uso do satélite pela iniciativa privada demorou muito e só começou a ter uma alteração quando outros satélites foram autorizados pela Anatel a oferecerem capacidade dentro do Brasil. E aí a Embratel teve que mudar a sua política e seguir o que os outros estavam fazendo. Falando agora sobre o seguro, o que acontecia no mercado de lançamentos de satélite naquela época? O mercado segurador de satélite era o mesmo mercado de seguro de aviões. E eles tinham acumulado, seja por desastres, sinistros com satélite ou sinistros com aviões, um prejuízo que, naquela época, os seguradores tinham um prejuízo de $3 para cada $1 que eles tinham recebido de prêmio. Então, o mercado segurador, ele queria recuperar esse dinheiro, ele não estava mais olhando sobre quantidade de risco que poderia ter cada um dos projetos. Quando nós fomos negociar, eu fui a Londres e a Washington me encontrar com os underwriters, né? Lloyd's de Londres e nos Estados Unidos. Inclusive, foi até uma coisa desagradável, porque nós chegamos em 1984 em Londres, num sábado, e na segunda-feira íamos nos encontrar com um dos underwriters. E nesse fim de semana teve uma falha de lançamento de um satélite da Intelsat. E esse underwriter, quando a gente encontrou ele na segunda-feira, ele estava com uma cara de quem tinha perdido $10 milhões. Então, aí a gente tinha que falar para ele por que o nosso satélite era mais seguro e que ele tinha que nos dar uma taxa menor. Realmente, uma situação muito difícil, né? Difícil. Mas a gente conseguiu, na época, o primeiro lançamento, porque era um satélite derivado de um satélite que já estava em órbita, funcionando e tudo mais, a gente conseguiu uma taxa de 15,5%, que era uma das taxas mais baratas no momento naquela situação do mercado. O Arabsat, que já estava definido como sendo o nosso co-passageiro, ele teve uma taxa de 20% e teve uma parte de deductible, né, franquia, coisa que no nosso não teve, porque era um satélite cheio de novidades e acrescentava mais risco. E, na ocasião, eles ofereceram para nós que, se o nosso primeiro lançamento fosse bem sucedido, a gente teria um preço de 15% para o segundo lançamento. Eu apresentei isso para a diretoria, e a diretoria da Embratel, por influência lá de um assessor que pretensamente era muito entendido de seguros, começou a defender a ideia de que não deveria contratar o seguro do segundo lançamento porque poderia diminuir a taxa. Eu contra-argumentei dizendo, olha, isso não vai acontecer, eles estão tendo um prejuízo de $3 para cada $1,
dólar. O negócio deles é recuperar o dinheiro. E a gente está correndo um risco que, se nesse ínterim tiver uma falha de lançamento, o seguro vai disparar ou até mesmo desaparecer. Eu botei isso por memorando, distribuí para toda a diretoria, mas, mesmo assim, resolveram não contratar o seguro do segundo lançamento. Para nossa infelicidade, em fevereiro de 1986, teve o... não, desculpa. Para nossa infelicidade, deixa eu recapitular que eu pulei aí um bom pedaço. O nosso primeiro lançamento, o copassageiro previsto, era um satélite da GTE SpaceNet. Esse satélite ele tinha exatamente as mesmas frequências do nosso satélite, de telemetria e de telecomando. Ou seja, os dois satélites não podiam voar juntos, porque quando fosse comandar um, o outro tinha que ficar desligado. Isso, se tudo go by the book, é bom, mas quando você tem uma anomalia, você quer comandar seu satélite e o outro não vai querer desligar. Então, aí a gente reclamou com a Ariane Space, e invocamos que os Estados Unidos já tinha N satélites servindo lá o país, nós não tínhamos nenhum que a gente precisava, então nós ganhamos a prioridade no lançamento de fevereiro. Foi aí que entrou o Arabsat no lugar do GTE SpaceNet. Tudo bem, fomos lançados, fomos juntos, e deu no que deu. O Arabsat depois teve aquele problema lá. O segundo lançamento nosso estava previsto para julho de 85. Aí teve um atraso, tá? E aí esse satélite da GTE SpaceNet, ele voltou para ser lançado no segundo lançamento como nosso copassageiro. Aí no segundo lançamento, a incompatibilidade era numa única frequência. Eu não lembro se era telemetria ou telecomando, mas me deixou muito desconfortável. Eu tive um mau pressentimento. Aí fizemos uma reunião em Kourou, na Guiana Francesa, onde foram 40 pessoas. Teve gente da SPAR, da Hughes, do Kinet, da França, da RCA, que era o fabricante do satélite, os nossos consultores, os nossos engenheiros. Eu não fui. Foram lá 40 pessoas. Discutiram durante uma semana e voltaram para mim com um prognóstico. Olha, não é a melhor coisa do mundo, mas dá para fazer. Eu olhei para aquilo, fiquei remoendo, sofrendo ali e tomei uma decisão. Não, eu não vou junto com o outro satélite. E aí liguei para o Frederic Dall'Est, que era o presidente da Ariane Space, e reclamei com ele que ele estava me colocando de novo em risco, que nós não tínhamos reserva em órbita, que se o nosso satélite pifasse, o Brasil ia ficar totalmente mudo, ia ter um problema, aquela catilinária que vocês podem imaginar. Ele pacientemente me ouviu e respondeu: olha, Benjamin, eu te dei a preferência em fevereiro. Agora eu não posso te dar a preferência de novo. A GTE quer lançar o satélite deles. Então, se você não quiser ir, você vai para o outro lançamento. Aí eu fiquei danado da vida, reclamei, mas não teve jeito. Esse foguete foi lançado no dia 12 de setembro de 1985, por coincidência, o aniversário da minha mulher. Ele explodiu. Ou seja, felizmente, graças à minha teimosia de não aceitar o resultado da reunião, a gente conseguiu salvar o segundo satélite. Caso contrário, ele teria ido para o fundo do mar. Intuição. Intuição foi.
foi aquela sensação de desconforto. Eu costumava dizer, olha, eu sofri muito para chegar até aqui, eu não quero adicionar risco a uma coisa que já é naturalmente arriscada. Sim. Então, aí eu tomei essa decisão. Na hora, né, o pessoal começou a reclamar, dizendo que eu estava exagerando, isso e aquilo, mas, felizmente, os fatos provaram que foi uma decisão acertada. Pouco tempo depois, sim, aí aquele meu prognóstico de que se tivesse uma falha de lançamento, poderia disparar o seguro. E realmente disparou. Para complicar a história, em fevereiro de 1986, ou seja, pouco depois, houve uma outra falha de lançamento que foi do Space Shuttle, onde morreram aqueles astronautas lá que estavam juntos. Simplesmente desapareceu o seguro, não tinha mais seguro. O seguro foi para quase 50% do prêmio de lançamento, do valor segurado. Eu já tinha saído da Embratel. Eu tinha pedido demissão em outubro de 1985. Eu pedi demissão, saí da Embratel e fui iniciar os trabalhos na Victory Comunicações, na Vicom. E aí acompanhava à distância com o pessoal da Embratel pela ligação emocional que tinha com o assunto. E o ministro das Comunicações, na época, já era o Antônio Carlos Magalhães, que, numa atitude muito corajosa, para não dizer outra coisa, resolveu lançar o satélite sem seguro nenhum. E contam que ele mandou amarrar uma fitinha do Senhor de Bonfim. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas isso entrou para o folclore. Tá? Eu não estava lá, não sei se colocaram. Tratando-se de ACM, eu não duvido. E, felizmente, deu tudo certo, né? O satélite também foi um lançamento perfeito. Tá? Sim, tem uma outra passagem que eu vou comentar com vocês que eu estava esquecendo. E ele entrou em órbita e gastou muito pouco combustível e ele acabou tendo uma vida útil de 12 anos, mais do que o primeiro satélite. Por que ele teve esses 12 anos? Logo depois da falha do lançamento de 12 de setembro, eu conversei com o Frederic Dall'Est, que era o presidente da Unispace, e falei para ele que o que acontece quando você tem uma falha de lançamento é que você fica tudo parado. Todos os lançamentos são cancelados. Eles nomeiam uma comissão independente para investigar e determinar qual foi a causa da falha, e só quando tudo está esclarecido é que voltam a programar. Então, fica o que eles chamam de grounded, fica tudo em terra, nada... Como fizeram agora com o avião Boeing, o 737 MAX da Boeing, né? Uhum. Então, estava tudo parado. E aí, eu conversando com ele, eu disse que a diretoria da Embratel estava muito chateada com o que estava acontecendo, que não sabia quando é que ia ter um outro satélite, que a gente estava exposto, muito risco, dando toda aquela reclamação de quem não sabia quando que as coisas poderiam melhorar. Aí ele perguntou o que ele podia fazer para remediar isso. O que acontecia? A Arianespace tinha uma política comercial, como ela lançava a partir da Guiana Francesa, em Peru, muito próximo do Equador, o gasto de combustível, o peso que ela podia colocar em órbita para a mesma quantidade de empuxo de um foguete era maior do que aquele que o foguete Delta, que era a referência na época para o mercado, saía de Cabo Canaveral. Ou seja, eles conseguiam botar com a mesma quantidade de um foguete
algo como 110 quilos a mais num foguete, num satélite. E aí eu sempre discutia com o Daneste durante anos, eu dizia que eles queriam vender isso para mim. Custava, na época, era 55 quilos para cada um dos passageiros. E custava na ordem de 2 milhões a 3 milhões de dólares você comprar esse direito de colocar mais combustível no foguete, no satélite. E se ninguém comprasse, o que ele fazia? Para a balística funcionar, ele colocava chumbo para consumir aqueles 55 quilos. Você perdia aquela oportunidade. E eu dizia para ele que aquilo era que nem o assento de um avião, assento vazio de um avião, depois que o avião decolava. Se eu estou sentado numa carreira de 3 e não tem ninguém, eu paguei por um, mas eu posso deitar na cadeira dos 3. Porque o avião decolou. Depois que o avião decolou, ninguém vende mais nada. Entende? E ele ouvia e tal, mas não aceitava o meu argumento. Ou seja, eu queria dizer, se ninguém demonstra que quer comprar, porque isso você tem que planejar com antecedência para poder usar aquilo, deixa na hora de lançar o satélite ou completar o tanque ali com mais 55 quilos. Mas eles eram irredutíveis. Aí, quando ele perguntou o que podia fazer para remediar a situação, eu levantei essa questão de novo. E aí ele concordou de dar 100 ônus para a Embratel esses 55 quilos adicionais de hidrazina, que é o combustível do satélite. Por isso que o segundo satélite acabou tendo uma vida útil mais longa. Entende? Então, foi uma coisa interessante. Excelente. Bom, isso daí são a trajetória para chegar até o momento do lançamento dos satélites, né? E, a partir dali, era o mercado que tinha que se desenvolver. A gente procurou... Então, você comentou ainda há pouco que você, em algum momento, pediu demissão da Embratel e foi para um projeto lá na Victory. E esse momento histórico também é um momento em que as telecomunicações sofreu aí uma mudança radical, estava toda ela sendo explorada pelo governo e passou aí o início da privatização. Eu queria ouvir um pouco de você, o que te motivou a sair do conforto de um projeto já estabelecido, de sucesso lá na Embratel, e, de novo, desbravar um caminho inexplorado. Conta um pouquinho também dessa sua passagem, foi onde eu te conheci, pude ter o prazer de trabalhar com você. Conta um pouquinho dessa passagem, por favor. Ali eu, às vezes, quando eu olho para trás e vejo a decisão que eu tomei, eu acho que eu era meio maluco. Meio ousado, né? Começar um negócio... Meu maluco. Deixa